Olá, o podcast Uberlândia S.A. Cidade, que é um negócio, foca no empreendedorismo. E hoje nós vamos levantar aqui um dos segmentos que tem marcado muito o desenvolvimento da nossa cidade, o segmento imobiliário. Conosco, o Vinícius Costa, da Ivan Negócios Imobiliários. Vinícius, prazer te receber. E eu quero que você se apresente. Tudo bom? Meu nome é Vinícius Costa, sou CEO da Ivan Negócios Imobiliários. Estou muito honrado de poder participar do podcast junto com você. Uma pessoa que eu falo que é uma escola e uma história da cidade. Então, assim, a gente fica muito agradecido poder acrescentar sobre informações, empreendedorismo. O que a gente puder acrescentar, a gente vai fazer. Eu quero que você me conte primeiro do seu pai. Como que seu pai começou nessa atividade? Celso, meu pai é originário de Tuiutaba, né? E ele trabalhava em banco lá. Ele brinca que quando ele definiu que ia para o ramo imobiliário, foi porque ele sempre queria empreender. Ele falou assim, e o dono de um banco vai ser complicado, começando do zero. Então, assim, ele achou o mercado imobiliário essa veia, que podia dar certo. Hoje nós estamos aí, a Ivan hoje tem 43 anos de empresa, somos mais de 250 pessoas que fazem a mágica acontecer. Não é um ramo, acho que todo ramo tem suas dificuldades, mas nós tentamos, mesmo com as dificuldades, fazer com que seja mais leve para o cliente. E sempre focando, e sempre que meu pai falou, né? Você foca no cliente, faça ele feliz, tente fazer ele, tente ajudar, que o restante vem como consequência. E no ranking nacional, como que está a Ivan Negócios? Hoje nós devemos ter a maior carteira de locação do interior do Brasil, né? E posicionando aí no 3º lugar nacional no ramo de aluguel de imóveis, nossa carteira. O Vinícius, e como que é essa divisão de uma imobiliária entre a locação e a comercialização de imóveis? Tem um setor que predomina? Tem. É porque, assim, uma empresa imobiliária ela tem que ter foco em algo, né? Então, assim, quando o nosso DNA, que foi o que meu pai construiu, que ele falava assim, eu preciso de fazer o arroz com feijão, que é o mês a mês. Então, o aluguel consegue te dar essa recorrência. E foi o que ele que ele focou na gestão dele e que a gente vem continuando a focar, porque é um negócio de recorrência que a gente administra, a gente tem mais contato com esse cliente. Então, assim, a compra e venda, você acaba tendo contato com um curto período com o cliente, né? E a gente né? E a gente gosta demais de pessoas, então a gente gosta que o pessoal lembre da gente todo mês, que esteja com a gente todo mês. Então, assim, a gente tem esse DNA de ter o cliente próximo de nós. Eu tenho uma curiosidade nesse segmento imobiliário, porque quando teve a pandemia, muita gente falou, agora essas salas de escritório vão ficar desocupadas, esses prédios destinados a escritório não vão mais ter ocupação. E isso não aconteceu, né? A realidade, Celso, o que a gente viu, né? A pandemia eu acho que veio para nos ensinar muito. No começo, realmente, você nem podia abrir, né? Alguns mercados, foi uma época dura, mas as pessoas, elas gostam de interagir. O home office, ele dá certo por um curto período, a gente acredita, sabe? Então, assim, hoje, se você buscar uma sala comercial, não é fácil de achar. Não é fácil porque a maioria está ocupada, tem demanda para isso, o pessoal gosta de se relacionar e faz parte de uma empresa, né? Eu acho que o relacionamento entre pessoas, isso faz parte. A gente brinca que a pessoa passa mais tempo com os amigos do trabalho que com a família, né? O Cícero, que você conhece, meu amigo Cícero Domingos Penha, ele está aqui na Torre Sul, né? E outro dia eu fui fazer uma visita para ele me levou lá no Humberto, que também está lá,
E ele falou para mim assim, Celso, esse prédio aqui é uma riqueza em termos de convívio, porque você tem diferentes empresas aqui. E eu, como gosto muito de escutar, não só de falar, eu fiquei pensando assim, nossa, eu tinha vontade de ter um bar ali embaixo, uma lanchonete, só para ficar servindo as pessoas. Mas é isso, né? Acho que o fato, muitas vezes, de alguém montar um escritório num lugar já é uma referência. Quando você... Eu falo assim, quantas vezes já aconteceu de você estar em um lugar X e sair um negócio dali? Sair uma ideia dali? Então, assim, o relacionamento, ele cria oportunidades. Eu estava até antes de vir aqui, eu estava na CIUB jovem, escutando o Guilherme Maierá, que é um grande amigo. Hoje ele trabalha com relacionamento. O negócio dele é conectar pessoas. E é de uma riqueza imensa. Quando você conseguir conectar uma pessoa que precisa de algo com uma pessoa que tem algo. Você conseguir conectar, é o que a gente faz na Ivan. É o que a gente faz na Ivan. E é o que muitas pessoas fazem e virou um negócio. Conectar pessoas e os negócios se dão por pessoas. Então, o home office é interessante, fez parte, eu acho, um tempo da época da pandemia, mas a gente já viu que não é o normal. Quando você fala que o relacionamento é fundamental, eu, quando estava na Algar, eu falava assim, eu nunca vi uma empresa relacionar com outra. Eu já vi pessoas representando uma empresa relacionar com outras pessoas representando a empresa. Então, eu falo sempre assim, é sempre um relacionamento entre pessoas, que são profissionais que representam. E ainda bem que isso eu acho que é uma coisa que a inteligência artificial não vai eliminar. Não consegue, não consegue. Vinícius, mas uma coisa que também a gente está vendo é a inovação, a mudança está chegando também na locação, né? Se a gente pegasse aqui, eu imagino, você que está nessa área aí, o perfil do investidor, por exemplo, em imóvel de locação, era uma pessoa que tinha lá os seus imóveis, né? Ou ele locava direto, ou ele locava via uma imobiliária, né? E nós estamos vendo agora um outro modelo que está chegando aqui em Uberlândia, que já chegou em São Paulo, em que você compra uma unidade, por exemplo, lá em São Paulo do Vitacom, né? Sim. E você tem uma house que faz toda essa, vamos dizer assim, essa locação para você, né? Isso vai ter um impacto aqui no segmento de imobiliária? A gente acredita que é uma tendência você poder comprar um imóvel com outras pessoas, né? A administração de um quarto de hotel em Uberlândia já teve, né? Nós temos o exemplo aí do antigo San Diego. Lá foi vendido algumas unidades desta forma. Aqui não deu certo. Não sei pela época se hoje daria, mas existem essas vivências. São Paulo, o que dá certo lá talvez não dá certo aqui. A pessoa normalmente gosta tem aquele palpável, né? Sabe? Aquele negócio de eu quero ver, aquilo ali é meu, tal ter. Porque o imóvel, o seu brinco, que o aluguel, ele é um bônus que o imóvel te dá. O investimento não é esse, o investimento é na valorização. Então, assim, o imóvel, para ser bom, ele não precisava nem do aluguel. Se você vou pegar um exemplo aqui, deixa eu pensar. Cirela. Eu vi Cirela lançando a R$ 411 o metro. Eu vi negócio lá dentro a R$ 2.200 o metro. Então, assim, ele valorizou 5 vezes do lançamento, então teve 500% de lucro. Ele precisa de dar aluguel para ser bom negócio? Não precisa. Então, assim, eu vejo o aluguel um bônus que o imóvel te dá. Eu brinco com alguns amigos que têm terrenos ou outros imóveis, falo assim, o funcionário do mês foi aquele lá, hein? O que mais deu dinheiro pra você esse mês foi ele, porque ele só valoriza, a cidade chega, entendeu? Então, assim, tudo que é
valorização imobiliária é muito melhor que locação, muito melhor que outros investimentos, na minha visão. Quem tem fazenda perto de cidade sabe disso, né? Não só perto. Fazenda, por exemplo, fazenda, nós vimos aí na pandemia, fazenda triplicando de preço, triplicando de valor. E a cada 10 anos o imóvel dá uma corrigida. Você pode observar, a cada 10 anos ele tem um boom. Você fala assim, não, podia ter compra. Podia ter compra. Eu até brinco, falo assim, qual que é o melhor dia para você comprar o imóvel? É hoje. O melhor dia é hoje, porque ontem você não comprou. Hoje é o melhor dia, porque amanhã você vai falar assim, não, podia ter comprado, podia ter surfado essa onda. Hoje nós estamos numa época que o juros está muito alto. O dinheiro está muito bom do banco. É difícil você pegar do investidor e falar assim, tira R$1 milhão do banco, você vai comprar esse imóvel aqui, você vai ter 6, 7 mil reais de aluguel. Eu falo assim, eu vou tirar do banco, que está dando 10 mil, 11 mil, mas ele está esquecendo da valorização, que na época que o juro está abaixo, esse imóvel não vai estar à venda mais. Ele já foi. Então, assim, aí todo mundo quer tirar. Na época que o juro está ruim, todo mundo quer tirar, quer pôr imóvel. Fala assim, não, agora o juro está ruim. Teve uma época para trás, acho que uns 4, 5 anos atrás, você estava pagando para deixar o dinheiro no banco. Todo mundo doido para comprar imóvel, não tinha. Não tem. Então, você tem que comprar na época que o juro do banco está bom, porque você consegue comprar coisa boa em preço bom. Inês, você comentou que nem sempre o que dá certo em São Paulo dá certo aqui em Uberlândia, né? E em São Paulo, eu até acho que talvez por causa da pandemia, aconteceu muita expansão do entorno, de lugares até 100 quilômetros de São Paulo, em que as pessoas estão indo morar lá e depois vêm para São Paulo, fica lá 2, 3 dias e passa uma parte do tempo maior agora, que foi essa questão híbrida, né? Que a gente fala vai na qualidade de vida. Vai na qualidade de vida. E aqui em Uberlândia a gente está sentindo pelo menos uma coisa assim, uma valorização da Morada do Sol, que é um empreendimento, né? Que está dentro da cidade, só a gente que é da cidade que acha que não está. Mas quem vem de fora fala, nossa... Não, quem vem de São Paulo... acha isso, né? E agora está vendo até esse movimento na Represa de Miranda de condomínios residenciais, quer dizer, para morar, né? Será que Uberlândia vai seguir esse ritmo de São Paulo? Absorver, né? Os loteamentos fechados que estão previstos na Represa de Miranda são condomínios padrões São Paulo mesmo. O que eu vi de projeto são coisas muito boas. A gente espera que sim, porque Miranda é uma riqueza que nós temos, né? Uberlândia tem uma riqueza que talvez a gente não usufruía do jeito que ela merece. Mas nós vamos testar esse movimento agora, que estão sendo lançados agora. Tem muita coisa que estão só no projeto ainda. Nós queremos que dê certo, né? Porque Miranda é muito bonito, uma represa que não abaixa a água. Então, assim, é uma qualidade de vida mesmo, né? Caribe do Cerrado. É o Caribe do Cerrado. A gente espera que seja valorizado e que a gente em breve vejamos belos loteamentos fechados nesse local. Vinícius, mas é interessante, porque Uberlândia recebe muita gente fora. Na verdade, hoje é raro ter pessoas como eu que nasci aqui, né? Então, você, por exemplo, deve ter vindo de Tuiutaba também. Eu já nasci aqui. Produção local. Eu sou produção local. Tudo bem. Mas seu pai veio de fora, né? E eu acho que esse processo migratório é que traz uma mudança também de comportamento, né? Então, quando você vai no Alphaville ali, basicamente quem está no Alphaville não são as pessoas tradicionais da cidade. São sempre profissionais ou empresários que chegaram na cidade. Então, esse comportamento ele é enriquecido também por quem traz novos hábitos para a cidade. Você pega... tem alguns locais, por exemplo, vou citar o Grande Amarileus. Projeto fenomenal. Eles têm um projeto para cada espaço pensado, né? Que eles estão desmistificando o lugar onde foi feito o Grande, né? Porque lá hoje tem coisa que a Zona Sul não tem. Tem coisa que a Zona Sul não tem.
A questão de valor que está sendo negociado, coisas lá, estão parecido com a Zona Sul. Então, você vê que tem essa... Uberlândia consegue aderir, a cabeça é aberta, o uberlandense e o uberlandino, né, ele consegue adaptar e ver o que é bom. Né, o Uberlândia, você pega aí, as empresas que nós temos aqui, Algar, Arcon, só coisa... Só Martins. Real. Aí você pega assim, uma cidade bem localizada dessa, que eu brinco que quando eu vou vender a cidade, você fala assim, cara, você está a 600 quilômetros das principais capitais do país. Você está a 400 quilômetros de Brasília, 300 de Goiânia, 600, 500 e pouco de São Paulo. Então, assim, você está muito bem localizado. Aqui é muito bem localizado. O pessoal daqui é muito empreendedor. Então, isso ajuda muito a cidade. O Uberlândia, o último censo foi 700 e tantos mil habitantes. As previsões são de aumentar mais. Fora como que o pessoal vê aqui, por exemplo, o trânsito, a quantidade de obra que a cidade faz. Então, assim, a cidade é pulsante. A gente acredita muito em Uberlândia. E até uma das dúvidas que o pessoal tem, fala assim, ei, Ivan, não vai sair daqui, não? Fala assim, gente, mas uma cidade dessa sair daqui pra quê? Porque a gente vê que cresce tão rápido. Eu tenho bairro que eu não conheço. Eu trabalho com imóvel, tem bairro que eu nunca fui aqui. E acho que quem está assistindo, e você também, tem bairro que você não conhece. Eu tinha a ilusão que eu conhecia Uberlândia. Tinha. E aí, por essa nova etapa da minha vida profissional, eu tenho visto coisas e não conheço mais nada mesmo, né? Não conheço nem do campo de vista empresarial, que tem empresas que você não conhece, vai pegar um escritório de advocacia que você nunca viu, perdão, de contabilidade, você nunca viu falar, chega lá, tem 60, 80 empregados, né? Então, é uma cidade que tem, eu falo que Uberlândia, né, parafraseando Guimarães Rosa, né, tem várias Uberlândia dentro de Uberlândia, né? Então, a gente conhece, às vezes, a Uberlândia do centro, mas não conhece a Uberlândia do Luiz Otto, do São Jorge. E uma coisa, Vinícius, que eu queria que você comentasse, assim, a sua visão, é desmistificar um pouco de que, às vezes, os bairros mais longe são das classes menos, vamos dizer assim, favorecidas. O que eu tenho visto, principalmente de lojas, de estabelecimentos, no shopping park, que eram um lugar considerado assim, né? Uhum. Ou no São Jorge. No São Jorge tem uma loja de bicicleta lá que é capaz de não ter no centro. Ô, Celso, nós estamos vendo, após a pandemia, isso não sei se por aspecto da pandemia, mas se é porque a cidade vai ficando grande, ela vai acontecendo isso mesmo, que a gente vê muito fora, né? Você vai no Luiz Otto, por exemplo, hoje. Você tem Caixa Econômica, você tem todos os bancos, laboratórios, magazines. As regiões viraram cidades. Hoje o cara, se ele trabalhar no Luiz Otto, morar lá, ele não precisa sair do Luiz Otto para nada. Porque ele tem tudo lá que ele precisa. Então, assim, a gente vê até uma migração do centro. Antigamente, no centro, era engraçado. Você tinha uma loja na Tubal Vilela, vou te dar um exemplo. Na Tubal Vilela, o cara, vamos supor que ela desocupasse. Aí tinha um negócio de luva. Aqui, ó, pra você pegar essa loja aqui, você tem que pagar R$1 milhão, que era muito dinheiro na época. Mas muito dinheiro, era como se fosse, sei lá, 5 milhões hoje. Você vai ter que pagar R$1 milhão de luva, e o aluguel é tanto. Hoje em dia, não existe luva mais. Hoje em dia, imóvel lá fica desocupado. Então, tem uma migração para partes da cidade. É o que a gente comentou do Marileuza. Esse dia nós vendemos um empreendimento de uns apartamentos ao lado do Vila Viseu, que é o shopping do pátio lá do Grande. É o Pátio Vinhedos do Grande. Teve uma aceitação fantástica. Mas por quê? Porque o cara resolve a vida dele no pátio. Ele tem laboratório,
ele tem restaurante, ele tem igreja, ele tem academia, ele tem tudo do lado de casa. Você imagina se ele morar no Gávea, no Alphaville ali, o Inovate, quem está no Inovate vai a pé. Vai a pé. Então, hoje a gente fala que os grandes empreendimentos eles são feitos da comodidade. E cada vez mais o comércio vai estar perto de você. E esse negócio de... Eu não sou muito a favor do home office, não, porque a gente entende que a gente depende de pessoas, mas toda hora a empresa vai estar mais próxima de você. Hoje, por exemplo, você ir num... Vou na padaria, eu demoro 5 minutos da minha casa. Tem tudo. Eu fiz tudo a 2 minutos da minha casa, né? Agora, essas mudanças, né, Vinícius, que a gente está vendo, como que você acha que fica? Que é um paradoxo, né? Tem saído uns prédios residenciais de altíssimo nível e uns condomínios, né? O que você acha que vai predominar ou se são opções diferentes? São momentos de vida, eu falo. Eu conheço muita gente que está em prédio, que queria estar em casa e está buscando essa mudança. E conheço muita gente que o projeto de vida já é sair da casa e ir para um apartamento pela facilidade de manutenção. A casa realmente dá uma manutenção maior, né? E é só você que tem que fazer essa manutenção. O prédio tem um corpo, uma empresa, né? O prédio é uma empresa, né? Você pensar, ele tem que dar manutenção, senão ele acaba. Então, assim, Agora, o que a gente tem aqui em Uberlândia, é uma percepção minha, né? Eu não sou do ramo, é que os clubes têm um papel muito grande na vida da cidade, né? Porque você pega um praia clube, que é um clube extraordinário, de qualquer lugar da cidade, você gasta 15 minutos para ir lá, né? Então, a utilização que a pessoa tem de um clube aqui é totalmente diferente de uma que está lá. Eu brinco que o praia que você pontuou, o praia não virou apenas um clube, né? Um ponto turístico de Uberlândia, né? Porque você quer mostrar conhecer Uberlândia, você fala assim, não, vamos ali no praia para você conhecer o clube que a gente tem. Então, o praia é um ponto turístico. Você pega aí, o Cajubá é um clube, assim, família ao extremo, que são pessoas, né? Ou seja, tipo assim, eu moro em condomínio fechado. Lá no meu condomínio tem academia, tem tudo que precisa de ter. Mas eu vou no clube para relacionar. Pra você ver um amigo, é diferente. Entendeu? Então, assim, é parte da cidade. É parte da cidade. Né? Eu brinco, eu estive diretor social do Praia várias vezes. E uma vez, quando inaugurou aqui o Estádio Parque do Sabiá, nós lançamos o Correio de Uberlândia, uma versão em offset, que na época era tipográfica, e eu tinha uma coluna e escrevi na coluna lá e eu pus uma ideia para o Praia Clube. E eu estava diretor, quase me tiraram da diretoria, que foi construir um hotel no Praia. Uhum. E eu até hoje acho que isso seria... Já pensou? Não. É uma inovação. É uma inovação que daria certo, porque se você for pegar, Uberlândia é carente de hotel. Eu já tive clientes aqui que vieram para investir na cidade e a parte de hotelaria vendeu a cidade para mim, porque não tinha hotel para o cara ficar. Então, assim, e não é um negócio pontual, é um negócio frequente na cidade. Não, acho que uma bandeira dessas grandes aí teria o maior interesse. Que isso? No hotel. Você está dando uma ideia de negócio aqui para agora. Mas, o Vinícius, e essa quantidade de empreendimentos na Zona Sul, isso aí, será que a Nicomedes aguenta tudo isso? O escoamento? Isso vai essa quantidade de empreendimento e todos que estão lançando estão sendo vendidos. Não estão ficando na carteira das construtoras. Eu vejo uma população vindo para Uberlândia está crescendo, e vejo também uma migração do centro para alguns locais. Você pega uma migração do centro para a Zona Sul,
um pouco da migração do centro e Santa Mônica para o Granja Marileusa. O Santa Mônica é um bairro que tem muito prédio hoje, só que é o maior bairro de Uberlândia, populacional. E ele é um bairro que tem uma certa migração para o Granja Marileusa. Então, assim, essa migração vai existir e o centro tem que ser... na minha visão, o centro tem que ser revitalizado. Porque é uma parte linda de Uberlândia, que a história aconteceu ali. O Fundinho prova isso, que é um bairro histórico, um bairro que tem bons restaurantes, uma vida noturna, não de bagunça, mas de gourmet, né? E ele mostra que o centro pode ser bom. E a gente tem que ficar atento com o centro da cidade. E interessante, né? O Fundinho tem todo um charme, tem toda a história, né? Tem a sua arquitetura, tem tudo isso. Mas o surgimento de um Boulevard Fundinho lá, ele deu não é que ele deu um upgrade, né? Então, você olha, e é interessante. E aí você pega o centro da cidade, eu diria que tirando o Betão e talvez o Satem, não deixa eu tem te contar, nenhum. O Betão é nosso cliente na Ivan desde quando há Betão. Porque o Betão é o imóvel que a gente que administra. É um clientão nosso. Que, assim, e é muito bom, é a história de Uberlândia. Que o cara manter... Tanto tempo você pega aí o London, né? Pois é, o Davi é um que eu quero chamar aqui. O Davi, para mim, assim, eu acho que no Brasil devem ser poucos CNPJs de casa noturna abertos na quantidade de tempo que ele está. Assim, eu não pesquisei, eu não sei, mas eu imagino que um CNPJ dele deve ser um dos poucos do Brasil com essa quantidade. É até uma coisa que vale a pena averiguar, né? E a comida, ela é uma coisa interessante, porque a comida ela leva a pessoa para lá, né? Se tiver uma comida boa, você leva para tudo quanto é lugar. Então, o centro, essa revitalização, e aí talvez até dá eu tenho muita vontade, é uma coisa que eu olho com muito carinho até hoje, sou acionista que pago, da recuperação do Uberlândia Clube. Porque aí quando... História, né? E quando alguém... Primeiro que é lindo. É uma obra extraordinária, né? E quando alguém comenta, mas lá não tem lugar para estacionar. Fala, não, agora tem um estacionamento do lado. Fala, mas é pago. Eu falei, quando você vai no shopping? Você não paga estacionamento no shopping? Paga, né? E o charme, o Uberlândia Clube agora é que, infelizmente, né, a realidade de Uberlândia, isso é uma coisa que me entristece falar, a torcida é maior do que o apoio. Então, quando você vê muita gente falar, é um absurdo o Uberlândia Clube tá do jeito que está, eu falo assim, você paga. Sabe quantos acionistas estão em dia com o Uberlândia Clube? 115. Então, eu falo assim, que amam o Uberlândia Clube são 115 pessoas. O resto assim, eu de conhecimento, eu não participei dessa época, mas as histórias, né? Tem até uma história do meu pai que ele falava assim, quando eu vim para Uberlândia eu não tinha dinheiro e o Uberlândia Clube era onde todo mundo se encontrava. Ele falava assim, para mim era ótimo o Uberlândia Clube, porque eu ficava na fila, quando chegava a minha vez, eu vendia a minha vez, eu ia para a fila de novo. Aí no final, eu tinha ido umas 5 vezes na fila, no final eu já tinha o dinheiro para entrar. Então, assim, e eu fico vendo as histórias, né? Da família da minha esposa falar, do meu pai, então era um negócio que a gente tinha vontade de conhecer. Quem nasceu aqui não teve essa oportunidade. O Vinícius, o próximo almanaque, o Bernardion tem sempre a matéria de capa e a matéria principal é da recuperação do Uberlândia Clube, do esforço que está sendo feito, né, para isso. E eu fiquei pensando assim, puxa, tem uma geração, que é essa geração de 30, 40 anos, que não conheceu esse auge. Então,
Então é difícil quando você usa expressões. Eu falo assim, que título que eu vou pôr? Porque o Marçal Costa, que botou os títulos todos aí, o Clube da Colina, o Palácio Encantado, era o Uberlândia Clube. Hoje eu fico pensando assim, se eu usar uma chamada do Palácio Encantado, metade do povo que nem vai saber que diabo que é isso, né? Por quê? Então, são essas coisas que... Aí o centro, né? Teve o Dr. Luiz, que é uma pessoa inovadora, está com 88 anos, mas é difícil alguém ter uma cabeça mais inovadora do que ele. Há uns 30 anos atrás, lançou uma ideia, até o Schmidt, ele pôs o Schmidt trabalhava lá na BC Construtora para fazer um desenho de transformar lá no calçadão o Uberlândia Clube, aquela região ali e tal. Aí, mas infelizmente, não foi para frente, né? Hoje até a gente sabe que o calçadão teria talvez umas restrições, né? Mas a recuperação do Uberlândia Clube pode ser um início ou uma ação efetiva para uma recuperação do centro da cidade. Você falou tudo, por exemplo, o Boulevard Fundinho, é uma coisa que deu um up no Fundinho, e deu mesmo. Você vai lá todo dia, é cheio, bons restaurantes, comida boa, comida leva. Você vê, eu tive em Nova York há um tempo atrás, e lá a comida boa está revitalizando alguns lugares, que é, assim, é um negócio fora de base. Você quer comer o melhor sushi da cidade, ele está num lugarzinho antigo, que é um box, tal, que lhe serve o melhor sushi da cidade. Aqui em Uberlândia a gente está vendo isso. Eu vejo um movimento de transformar regiões num centro gastronômico, né? Esse aqui onde está o Quero Carne, onde está outro case. Olha ali, né? E ali, e tem uma praça ali. Então eu fico pensando assim, gente, esse povo tinha que adotar essa praça e fazer como nas grandes cidades europeias. O cara pega ali e vai comer na praça, né? Faz aquilo ali, porque tem lá o cachaçaria, tem o... ali se você virou um ponto gastronômico mesmo, né? E a comida, a gente vê que bons restaurantes fazem um lugar. E a gente está notando, né, Vinícius, a gente que roda um pouquinho na cidade, a tendência de começar a surgir um volume maior de restaurantes de bom nível. Porque a cidade... A cidade pede. A cidade pede. Você quer ir num bom restaurante hoje, é difícil você ir. Porque você chega lá, tá cheio, tem fila. Tal, e isso a cidade está ficando grande, o pessoal... O Uberlândia é uma cidade que o pessoal gosta de coisa boa. Então, assim... o Vinícius, eu gosto de conversar por analogia, né? Essa que eu vou te contar até é triste. Jogou o Vasco e Flamengo, que o meu Vasco foi goleado por 4-1, né? Tinha 47 mil pagantes no São Januário. A renda foi 2.400.000 por aí. No sábado, isso foi numa segunda. No sábado, aqui em Uberlândia, teve Cruzeiro e Atlético. 32 mil pagantes, 3.300.000 a renda. Né? Quer dizer, 1 milhão a mais com 12 mil a menos. Qual que é a leitura que a gente faz disso? Né? Que falta bons espetáculos aqui. Porque tendo bons espetáculos, você pega o teatro, eu estou tentando fazer um evento lá, não tem nenhuma vaga até o final do ano. Nenhuma. Não sabe? Não tem. Então, assim, olha como que o movimento da cidade. Aí você vê isso, né? Mas isso aí o setor imobiliário está fazendo muito, viu, Vinícius? Isso aí, a gente brinca que o setor imobiliário é o primeiro a sentir algo, né? Quando vem uma crise, nós somos os primeiros a sentir. Quando o mercado está melhorando, nós somos os primeiros a sentir. Quando a cidade está crescendo, nós somos os primeiros a sentir. E nos últimos 3 anos, 4 anos, eu acho que eu nunca vi uma cidade que lançou tanto. Como a gente foi considerada aí uma das maiores imobiliárias do Brasil, nós fazemos parte de um grupo, que são as 10 maiores imobiliárias do Brasil, que fazem parte desse grupo. Quando eu comento os lançamentos de Uberlândia, o pessoal fica louco, falando, não é possível. Eu falo, é possível. E pior é que vende. Em Uberlândia, acontece. Uberlândia vendeu,
eu acho que eu vou pegar a informação e vou te passar depois. Não sei se foi o semestre ou o trimestre, mas mais apartamentos que Belo Horizonte. O Uberlândia vendeu mais que Belo Horizonte. Outro dia eu estava falando com o Paulo Eduardo, ele me falou que, e coincidentemente, a gente estava ajudando o nosso filho a comprar um apartamento em São Paulo. Um apartamento de um dormitório aqui, tem apartamento que chega a custar R$ 11.500 um metro quadrado. Sim. Isso é preço de São Paulo, né, Mas, Guarda? Eu já vi muito pessoal falando assim, não, mas 12, 13 mil o metro, é isso aqui. 13 mil, eu já vi de 15, 10 mil, não, mas é preço de São Paulo. Terreno, a gente negociou em condomínios aqui R$ 3.500 o metro dentro de um condomínio. Ele fala assim, não, mas esse preço aí não existe. Fala, gente, é o novo normal. A cidade absorve isso. A cidade é boa, a cidade é valorizada. Eu vi aqui, eu li, eu acho que semana passada, Uberlândia é a 6ª cidade mais rica do Brasil. Então, assim, do interior, né? Então, assim, é um negócio, Uberlândia é uma cidade que não para. E aqui o investimento é bom, gente. Pode comprar. Que eu brinco assim, que eu nunca vi. Pelo menos eu nunca vi. Esse vídeo pode internizar aí e a gente falar assim, o Vinícius estava errado. Mas até hoje, hoje é dia 13 de junho de 2023, eu nunca vi ninguém comprar algo e perder dinheiro com esse algo que comprou. Eu, no começo da minha atividade, eu vendi imóvel. Vendi mansões de aeroporto e vendi o Cidade Jardim. E você sabe como que era a minha venda? E aí você fala isso com propriedade, né? Eu vendi, por exemplo, mansões de aeroporto, depois fui vender de Cidade Jardim. Eu vendia para os mesmos. Porque a pessoa ficava tão feliz com a compra que ela fez lá, que ela depois queria comprar. Então, e até te procurar, não precisava nem oferecer, né? Essa é a gratificação da cidade. Vinícius, mas muito obrigado. Prazerzão conversar com você e parabéns pela Ivan, pelo que ela contribui para o desenvolvimento da nossa cidade. Sim, o prazer é nosso estar aqui ao seu lado. A gente te respeita muito. Obrigado. Você sabe que eu gosto muito de escutar de você, que eu brinquei, o Uberlândia tem algumas lendas, né? E a gente sabe que você tem muito conhecimento e muita história. Então é muito importante estar aqui e ao seu lado. A gente está estreitando essa vivência para a gente ir conversando um com o outro. E o que o Uberlândia precisar da Ivan, nós somos uma empresa de Uberlândia, atuamos em Uberlândia, amamos essa cidade e a gente faz tudo com muito amor. Pois é. Nós estamos encerrando mais um podcast Uberlândia S.A. Cidade, que é um negócio mostrando que a Ivan Negócios Imobiliário, e agora com seu novo CEO, um jovem, né, está aí incrementando a vida da cidade. E eu tenho um prazer extraordinário de conviver agora, de ser tolerado por essa nova geração e aprender com elas. Até a próxima.